Tá tudo pronto, Andresa? É só a prece e a aula não vai ter vibração nem passe, não? Nas vibrações, aí a gente, até lá, a gente escala alguém aí no, Entendi, pelo chat, entendi. a não ser que já tenha alguém que se habilite aí. Certo. Vamos ver. Alguém se habilita a fazer as vibrações para gente? Passe. A gente vê com calma depois. Eu tô com o celular ligado aqui, Edu, porque É, na hora que eu vou fazer a aula eu não consigo ver ninguém. tá. Mas eu já pus o celular no mudo aqui e continua saindo som. Você sabe como é que eu faço para tirar, para não ficar dando eco? Tenta no canto superior esquerdo do celular Ah, e tem um... Clica na tela, aparece um desenho de uma... tá. Fosse uma caixinha de som. Já vi, já cliquei já. Conseguiu? Obrigada, viu? Pode projetar a sua tela, inclusive, viu? E acho que a Nel já pode fazer a prece, viu? E a vibração, já escolheu alguém? Não, não, mas qualquer coisa eu faço, Tá se bom. ninguém se Então tá. habilitar. Afinal, sou eu que faço também? Ah, Nel, se puder, isso. Tá ok. Então, vamos acalmando os nossos pensamentos, o nosso coração, agradecendo a Deus por esta linda manhã, por esta oportunidade de aprendizado. Vamos pedir a Jesus, a espiritualidade que nos auxilia, que nos abra o entendimento para a compreensão, que guie a Roberta na condução desse ensinamento que ela irá nos transmitir. Muita luz para todos nós, graças a Deus. Bom, então posso começar? Vamos lá, então? Bom dia a todos, né? Hoje eu tenho uma difícil missão, que é falar sobre Jesus, né? Quem foi esse ser? Qual a sua ligação com a saúde no mais amplo espectro do que é saúde, né? Então, para começar, eu decidi falar sobre o conceito de saúde. Em 1948, a Organização Mundial de Saúde fez uma definição sobre o que é saúde. E ela colocou como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Hoje, nós sabemos que saúde também é sentir-se bem consigo mesmo, né? Ter paz interior e descobrir qual é o sentido da vida. Então, nós podemos acrescentar nesse conceito que saúde é um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, tá? E também o conceito de saúde está diretamente relacionado com a definição de qualidade de vida, né? Segundo Emmanuel, né, ele define saúde como para o encarnado como um perfeito equilíbrio dos órgãos e para o espírito como a perfeita harmonia da alma. No livro dos Espíritos, também tem uma definição que vai ser importante para a aula, né? Que é a definição sobre lei divina, né?
Quais são as leis divinas, então? São todas aquelas que honram o principal mandamento deixado por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São aquelas leis que estão naturalmente escritas na nossa consciência e que vão fazer com que nós pensemos sobre cada ato que fizemos. Então, no Livro dos Espíritos está escrito que a lei divina é aquela que regula a harmonia e o equilíbrio do universo e das criaturas. E que o afastamento das leis divinas causa o desequilíbrio e a harmonia. Então, se não praticarmos essas leis, vamos ficar desequilibrados e desarmônicos, certo? Nós, como espíritas, sabemos também que a doença não é a causa, não é uma causa, é a consequência proveniente das energias negativas que circulam por nosso organismo espiritual e material. E que o controle dessas energias ele é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, nós possuímos energias que nos causam doenças quando somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente, tá? No livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi psicografado por Chico Xavier, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que o degradam, né, com reflexo nisso sobre as células materiais. Então, alguns dos nossos atos vão começar por causar uma lesão no nosso perispírito que vai se refletir nas nossas células materiais. Na aula, teve uma aula que eu dei, que também já está no YouTube, né, que fala sobre o câncer, uma visão médico-espírita. Nessa aula, eu falei, né, que a doença começa lá no perispírito, e depois ela vai se refletir no corpo, e isso, na maioria das vezes, é uma consequência do nosso autoflagelo. A gente faz uma coisa que nós mesmos nos condenamos por esse ato, né? Isso vai gerar essa lesão no perispírito, tá? E no livro, um dos livros psicografados por Chico Xavier, o espírito Dias da Cruz fala que o seguinte, que nós sabemos que toda violência praticada por nós contra o outro vai significar uma dilaceração em nós mesmos, né? Ele está falando sobre essa lesão no nosso perispírito. Bom, também é do conhecimento espírita que a doença indica reorganização dos caminhos interiores. E Jesus é o reorientador da cura. Por isso que, na maioria das vezes, quando ele curava alguém, ele falava, vá e não peques mais. Porque pecar, na sua origem, né, na origem da palavra pecar, significa sair do alvo, né? Sair daquele caminho certo que temos que seguir, né? Então, Jesus falava, olha, siga o seu caminho, siga as leis divinas, não erre o alvo, né? Para não voltar a adoecer. Então, fazer a transformação íntima é essencial para não voltar a adoecer. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui de quem foi Jesus. Para Allan Kardec,
Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é o mais perfeito modelo que encarnou, né, nesse planeta, e a doutrina que ele expressou é a mais pura lei de Deus. Segundo Chico Xavier, na obra Emmanuel, ele resume Jesus como, fala que Jesus foi a manifestação do amor de Deus e a personificação da bondade infinita. Alguns atributos de Jesus, que vão ser importantes eu falar para essa aula, né? Jesus, ele era um espírito que dominava totalmente a sua matéria, de modo absoluto. E é por isso que ele não possuía, né? Ele não era tentado a praticar qualquer vício. Ele possuía a dupla vista, que é a capacidade de enxergar não só com os olhos, né? Ele ouvia, sentia e via além dos limites do seu próprio corpo. Ele poderia enxergar também o que havia no interior do corpo físico de uma pessoa. E também poderia enxergar o passado desse espírito e vislumbrar o futuro. Ele era portador de uma imensa força magnética, secundada por um desejo incessante de fazer o bem. Era conhecedor de todas as ciências, e ele, por isso, ele sabia como usar essas ciências em prol do outro. E segundo a definição dada por um espírito, que está descrita no livro A Gênese, esse espírito fala que ele era médium de Deus. Bom, alguns atos recorrentes de Jesus. Em várias passagens com os fariseus, ele sempre demonstrava que regras não poderiam haver para a ação do bem, né? Não havia nenhuma regra que deveria delimitar essa ação. Ele sempre agia com justiça e misericórdia e sempre acolhia o seu próximo da melhor maneira possível. E um dos vários ensinamentos, ele falava: os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. E quem será que são os enfermos para Jesus? Vamos pensar um pouquinho nisso. Eu vou falar um pouquinho de algumas curas operadas por Jesus. Deixa eu pegar aqui. Bom, o que Jesus queria provar, né, com as curas que ele operou? Ele queria provar principalmente que o poder, o verdadeiro poder, era daquele que fazia o bem, né? O seu objetivo era, mais do que tudo, se fazer útil e não satisfazer a curiosidade de ninguém, muito menos, né, de se expor através de uma manifestação fantástica, de uma coisa extraordinária, né? Então, ele sempre colocava na mão do outro, daquele que era curado, a responsabilidade por essa cura. Por isso ele falava sempre: a sua fé te curou. Bom, Jesus, ele praticava a cura ativa e a cura passiva, tá? Ativa, quando ele direcionava a sua energia para aquela pessoa que ele iria curar pela sua vontade. E a passiva, quando vinha essa cura da vontade do enfermo, expressada através da fé daquela pessoa que atraía o fluido curativo de Jesus.
E um dos exemplos de fé, de cura passiva, é o exemplo da mulher que sangrava, que é uma passagem do Evangelho que fala de uma mulher que tinha uma hemorragia uterina, né, já há vários anos, e por isso ela tinha que ficar isolada, porque naquela época a mulher no período menstrual ela era considerada como suja, como impura. Então ela era obrigada a ficar afastada das outras pessoas. E essa mulher, por causa dessa doença, ela ficou isolada por muito tempo. E conta no Evangelho que ela um dia viu Jesus passar pela sua rua. E quando ela viu isso, ela, na hora, ela acreditou, teve a certeza que se ela corresse e conseguisse ao menos tocar Jesus, ela seria curada. E foi isso que aconteceu. Então, nesse caso, o efeito não foi provado por nenhum ato da vontade de Jesus, porque, na verdade, ele nem viu que aquela mulher estava correndo até ele. Ela não houve magnetização por parte de Jesus, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica que saiu dele, né, para realizar essa cura. Está escrito no livro A Gênese, no capítulo 15, tá? Então, movida por essa fé poderosa, a mulher tocou na túnica de Jesus, né? E saiu dele o fluido que foi responsável por essa cura, né? E Jesus, mesmo não tendo visto quem o tocou, ele sentiu que alguém o tocou no seu espírito, conseguiu tirar dele o fluido para essa doação, né? Que por causa da fé dessa mulher é que Jesus percebeu. Então, a gente tem que falar um pouquinho do poder da fé. Numa mensagem existente no Evangelho segundo o Espiritismo, recomendada pelo espírito protetor chamado José, né? Ele fala: crede e esperai, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Então, a fé que esse espírito referia é aquela verdadeira força atrativa que, de sorte, que aquele que a possui, né, opõe aquele que não a possui, tá? É que o slide está tampando aqui. Então, aquele que não possui essa fé, ele pode opor à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Então, a fé é ter confiança, é ter a certeza de que algo vai acontecer, né? Então, aquele que duvida que pode ser curado, ele faz em volta de si como se fosse uma carapaça. E os fluidos que estão vindo para a sua cura não conseguem penetrar. Então, por isso, às vezes, não ocorre uma cura, né? Ele fala aqui no último parágrafo aqui, ó. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado ou não. Bom, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, tá? Através da atuação sobre o fluido universal, modificando-lhe as qualidades para que seu emprego seja exato. Então, o que ele está querendo falar aqui? Quando um médium tem fé, uma pessoa que quer curar, né? Tem fé naquilo que ela vai fazer, ela consegue, junto com o seu mentor, modificar o fluido universal para que ele possa conter a qualidade as substâncias exatas para que seja feita a cura daquela pessoa que está procurando essa cura.
Então ele continua falando né? Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar fenômenos de cura. Jesus era possuidor de um grande poder fluídico, o maior que a gente já viu aqui na Terra, e também de uma fé inabalável. E ele, então, em algumas passagens, ele dizia para os apóstolos, né? Se você não foi capaz de curar, é porque não teve fé. A que fim, então, visavam as curas que Jesus fazia? O importante não era a restauração da saúde física do paciente. O mais importante, né, era a reestruturação moral da alma, fortificando-a e preparando para a edificação espiritual sob novas bases, com a estrutura orgânica sadia. Então, Jesus curava o corpo para dar oportunidade para aquele espírito ter uma nova chance de melhorar-se moralmente, com aquele up, né, que a gente pode dizer, de um corpo sadio. Sobre alguns casos de ressuscitação. Bom, primeiro, né, a gente tem que saber que Jesus nunca ressuscitou ninguém, porque ele não transgredia nenhuma lei natural, e a morte é uma lei natural. Ele, como era conhecedor de todas as ciências, ele sabia que naqueles corpos havia ainda vida, né? E ele conhecia diversas doenças que na época não eram conhecidas pelos povos, né, daquela época. Então, os exemplos que são mais citados no Evangelho são a ressuscitação de Lázaro, a ressuscitação da filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Então, na verdade, ele, com o seu conhecimento científico, ele conseguiu curar aqueles corpos, mas, na verdade, o que ele queria era promover a ressurreição das almas. Era proporcionar uma transformação naquelas almas. Né? Bom, hoje tem. Oi. Estão ouvindo? Desculpa, Roberta, desculpa. Não, foi nada. Por exemplo, a catalepsia, né, que é uma condição transitória, né, em que o indivíduo apresenta a incapacidade de se mover, né, de falar. Ele vai ficar, durante o episódio de catalepsia, com uma respiração muito superficial e vai apresentar também rigidez muscular, né? E muitas pessoas que não entendem podem até achar que essa pessoa faleceu, né? Jesus, então, tirava essa pessoa de um fenômeno, desse episódio de catalepsia, para tentar melhorar essa pessoa, porque no caso, por exemplo, da catalepsia, ela está muito relacionada com alguns hábitos errados, como o etilismo, o uso de drogas, né? O pensamento muito negativo. Tudo isso pode desencadear um episódio de catalepsia. Então, Jesus tirava, né? Fazia a cura do corpo para fazer a pessoa pensar e mudar aqueles hábitos que proporcionavam isso.
né? Então, aqui está falando também, né, que significa dizer que há muita gente doente perambulando pelo mundo que padece de enfermidade moral. De sorte que as curas realizadas por Jesus visavam também a cura espiritual, e principalmente, né, a cura espiritual. Sobre as obsessões espirituais que Jesus curou. No Evangelho existem várias passagens em que ele tira, ele ajuda, né, na desobsessão de uma pessoa, como, por exemplo, a do homem mudo e subjugado, que está no Evangelho de Mateus, a do lunático, a do subjugado cego e mudo, também no Evangelho de Mateus, e a do homem dominado por uma legião de espíritos, que está no Evangelho de Marcos. Nesses textos evangélicos, a gente percebe que a obsessão ela é provocada por um ou mais espíritos e que essa obsessão está causando danos à saúde, alguns sérios e altamente lesivos. E os obsessores eram chamados de demônios ou espíritos imundos nos textos da Bíblia, em decorrência dos danos que eles provocavam. Então, Joana de Ângeles vem nos falar o seguinte sobre a obsessão. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez, bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior, a que te ajustas, depende da tua própria renovação, né? Então, é necessário entender, né, que para que haja a cura, é necessário a boa vontade daquele que quer ser curado. E é importante saber também que Jesus sabia quem estava no ponto de ser curado. E disso nós vamos falar um pouquinho mais tarde. Também houveram alguns relatos de cura de cegos, né, no Evangelho, como, por exemplo, a cura do cego de nascença, a cura do cego Bartolomeu, que ficava sempre ali na porta do templo, mendigando. E no caso da cura do cego de nascença, essa cura, conforme estudos, né, e conforme está escrito aqui no livro A Gênese, ela não era uma expiação do passado daquele espírito. Então, ele não estava expiando alguma falta que ele fez. Ela era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito. Aquele espírito já era um espírito mais evoluído e consentiu naquela prova para que a sua evolução pudesse ser um pouco mais acelerada. Então, as curas realizadas por Jesus indicam um extraordinário poder terapêutico. O mestre, ele movimentava expressivos elementos de ordem espiritual nas curas, claramente explicados pelo espiritismo, e que o despojam do caráter místico e miraculoso. Por quê? Porque ele era conhecedor de todas as ciências. No caso do cego de nascença, seria um testemunho que fez parte das provações previstas no planejamento reencarnatório daquele espírito. Então, através de estudos, foi confirmado que o cego de nascença, ele exemplifica os diferentes tipos de cooperadores que Cristo requisitou para auxiliá-lo na execução da sua divina missão. Então, aquele espírito, conforme eu disse antes, já era um espírito mais evoluído,
e consentiu em vir com essa prova para ajudar Jesus nos seus exemplos durante a sua vida. Também uma coisa que é importante falar, né, é que segundo os estudos de Haroldo Dutra, muitos daqueles que Jesus curou fisicamente voltaram a adoecer. Por quê? Porque eles não conseguiram manter o mesmo padrão vibracional que eles alcançaram enquanto eles estavam na presença de Jesus. Então, eles não conseguiram continuar a sua reforma íntima e por isso eles voltaram a adoecer. Bom, ainda sobre o cego de nascença, Jesus ele utilizou o barro sobre os olhos daquele cego para auxiliar no processo de cura. Então, do ponto de vista físico, é plenamente explicável que Jesus, como conhecedor das leis físico-espirituais que nos governam, tenha, através de sua saliva, depositado na terra, elementos que a tornam medicamentosa e puderam, dessa forma, fazer com que aquele homem visse a luz pela primeira vez. Bom, nós não poderíamos deixar de falar também do poder da oração, né? Que também foi ensinada por Jesus e o exemplo maior está aí na oração do Pai Nosso. A oração, acima de tudo, ela é um momento de reflexão, né? De nós mesmos e também um momento em que podemos entrar em contato com o nosso Criador e com os espíritos protetores, né, que estão ao nosso lado para nos auxiliar. Durante a oração, são emitidas ondas de natureza superior, que são de baixa amplitude e de alta frequência, tá? E Jesus conseguia utilizar como ninguém essas ondas. Ele estimulava com essas ondas a matéria orgânica na recuperação imediata. Ele reorganizava até as expressões dos genes. Ele estimulava as multiplicações celulares, reconstituindo o órgão enfermo. Então, para que haja cura, é necessário a coparticipação do enfermo, que ele entre em sintonia e que seja receptivo a essas ondas de baixa amplitude e alta frequência. Se o enfermo continua numa postura errada, ele vai refletir esse fluido, não vai haver a penetração desse fluido no seu corpo. Jesus sabia disso como ninguém. Ele reconhecia que onde, né, aqueles que já estavam prontos para romper o casulo para virar uma borboleta. Então ele sabia quem estava no ponto de ser curado ou não. Por isso ele dizia sempre: a sua fé te curou. Peraí. Isso. Então, Emmanuel nos fala o seguinte: nos empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso da tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus e com as mesmas possibilidades de elevação. Bom, vocês estão ouvindo o eco do meu celular aqui, gente?
ou não? Tranquilo, viu, Não. Roberta? Não está atrapalhando, não, né? Não. Não. Bom, apesar, além do que a ciência já sabe sobre os benefícios da higiene, Bezerra de Menezes sempre falava: não ouvides o banho diário. Por quê? Porque através do banho também vão haver eliminações de energia deletéria com o auxílio da água que vai banhar o nosso corpo. E ele também dizia sempre: respire a longos austros, quer dizer, faça inspirações profundas e expirações lentas. Por quê? Porque isso também vai fazer com que haja trocas de cargas negativas. Vai nos auxiliar no nosso relaxamento, vai diminuir a nossa frequência cardíaca e vai nos fazer refletir sobre o que a gente pode fazer para melhorar uma situação, auxiliando no processo da nossa cura espiritual. Então, olha como que é importante o banho, e é importante a gente parar no momento que a gente está com um problema sério, ou que está numa crise de raiva, parar e respirar fundo, né? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês de alguns apóstolos escolhidos por Jesus, tá? O Augusto Cury, que é um médico e escritor que eu acredito que a maioria conheça, né? Ele exemplificou, né, o comportamento, ele estudou o comportamento de Jesus e dos seus apóstolos numa série de livros que ele escreveu uma série de livros sobre isso. Essa série de livros foi intitulada Análise da Inteligência de Cristo, e ela é composta de 7 livros, tá? Então, ele vai falar um pouquinho de alguns apóstolos, por exemplo, Mateus. Mateus era um publicano, coletor de impostos, e todos sabiam que os coletores de impostos eram corruptos. E Jesus escolheu Mateus e começou a trabalhar com ele os benefícios, né, o poder da honestidade e como é importante e nos faz feliz auxiliar o próximo. Tomé era um cara muito inseguro, ele só acreditava se ele tocava alguma coisa, ele era rápido para pensar, mas também para desacreditar. Então, Jesus trabalhou com ele a importância da fé. A fé de não precisar ver para crer. Pedro, ele era forte, era destemido, mas era inculto, era iletrado, indisciplinado e impulso. E Jesus viu nele muitas qualidades, muitos atributos que poderiam ser transformados. Pedro, ele também negou Jesus por 3 vezes. E depois da terceira vez que ele negou Jesus, Humberto de Campos nos conta que o seu olhar cruzou com o do mestre que já estava na cruz. E aquele, falando com ele em pensamento, lhe disse: tu podes me esquecer, mas eu jamais te esquecerei. E depois, quando Jesus voltou, né, apareceu para eles após a sua morte, Jesus o incumbiu de ser o responsável pela sua primeira igreja, que também foi o primeiro hospital, porque lá João, além de fazer curativos, também curava através do evangelho. E João, que foi o mais jovem apóstolo, que era uma pessoa, né, que às vezes pensava de um jeito, às vezes pensava de outro, era simples, mas outras horas era explosivo, era amável, mas flutuava muito nos seus pensamentos. João acompanhou Jesus até a cruz.
E isso o transformou muito. E Jesus o incumbiu de cuidar de sua mãe Maria até a morte dela. João foi o único apóstolo que não foi martirizado e conseguiu viver até 100 anos. E conta-nos o espírito de Miranês, né, que quando João foi preso pelos romanos na ilha de Creta, ele falava com os peixes sobre as passagens de Jesus de uma maneira tão empolgante, até mais do que quando ele falava com os homens. E que os peixes ouviam como se estivessem entendendo. Hoje, a gente sabe, por fontes espíritas seguras, que João foi uma das reencarnações, uma encarnação pregressa, né, de Francisco de Assis. E eu não poderia falar também da maior cura de Jesus, que foi Maria de Magdala, a nossa Madalena, né? Como todos sabem, Madalena era uma cortesã. E o desejo central do seu espírito nessa encarnação era o vício sexual. E ela só começou a entender aonde o seu espírito estava enfermo quando ela ouviu Jesus falar sobre o amor. E conta-nos que um dia ela chegou até Jesus e pediu para participar do grupo que o acompanhava. Só que ela se sentia culpada pelos seus atos. Então ela perguntou: será que iriam aceitá-la? E Jesus, naquela época, a acolheu de uma forma infinita, né? Com aquele olhar de infinito amor. E falou para ela: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, Madalena foi uma das maiores transformações do Evangelho, porque ela saiu de um vício para o amor espiritual. Ela, a partir daquele momento que ela acompanhou Jesus, ela começou a cuidar de todos aqueles que não tinham família, que estavam desamparados, que foram abandonados pelos seus. Então, Augusto Cury continua falando o quê? Né? Num dos seus livros, ele fala assim: o intrigante sobre Jesus é que, no lugar de escolher pessoas cultas, como os fariseus, ele elegeu pescadores e cobradores de impostos. Por que ele fez isso? Simplesmente porque Jesus ele queria pessoas que ele pudesse lapidar. E os fariseus estavam muito cheios de regras e costumes. Já os jovens, não. Jesus ensinaria e eles seriam capazes de obedecer. Augusto Cury continua falando, né? O mestre dos mestres demonstrava que detinha o maior conhecimento de psicologia. Conhecia o processo de transformação da personalidade. Ele nunca fez um milagre na personalidade humana, pois ele sabia que ela era um campo de reedição difícil de ser operacionalizado. E ele continua: Jesus criou conscientemente ambientes pedagógicos nas praias, nos montes, nas sinagogas, para produzir ricas experiências que pudessem se sobrepor às zonas doentias do inconsciente dos discípulos, né? Então, ele conseguiu criar nesses ambientes, né, o ambiente para a cura espiritual que ele queria fazer. Então, Augusto continua: creio que ele realizou o maior treinamento para a transformação da personalidade de todos os tempos. E ele continua falando no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Ao analisar a personalidade de Jesus Cristo sob o olhar da ciência, ele ficou assombrado. Ele teve a convicção de que a ciência foi tímida e omissa por nunca ter investigado a inteligência de Jesus.
cada parábola, cada gesto diante dos marginalizados que o procuravam, cada atitude perante uma situação de perseguição, era um laboratório onde ele realizava esse treinamento, onde ele fazia com que os apóstolos pudessem pensar e auxiliar na reforma íntima de cada um. Então, quando ele era gentil com uma prostituta, ele tratava o preconceito daqueles discípulos. Quando ele era ousado em situações de risco, ele tratava a insegurança deles. Então, Jesus foi, então, tratou como ninguém, né, os processos mórbidos do espírito, que são a revolta, a cobiça, a indisciplina, a falta de gratidão, o ressentimento, o ódio, a incompreensão, que são processos que vão se instalar na nossa alma e que vão provocar conjuntos de ações que estabelecem vínculos espirituais, né? Um pensamento errado vai causar um vínculo espiritual errado, né? Uma possível obsessão. E esses vínculos, eles podem gastar várias encarnações para que sejam desfeitos. Vai depender muito da nossa melhora, da nossa reforma íntima. Então, nós podemos concluir que o Evangelho, à luz do Espiritismo, né, que vem nos esclarecer ainda mais sobre os ensinamentos de Jesus, pode ser um processo profundo de cura imortal, que pode resolver em alguns anos o que dezenas de encarnações não foram capazes de resolver. Olha a importância disso. O Evangelho, à luz do Espiritismo, é uma ferramenta que pode causar a cura espiritual, que pode resolver em alguns anos aquilo que dezenas de encarnações não foram capazes de resolver. Olha a importância dessa ferramenta que nós temos, porque ele vai causar a nossa renovação espiritual. Então, para o médico enxergar o paciente, é preciso aprender a ter amor. Não existe verdadeira cura sem amor, né? Sem o desejo firme de ajudar. Então, nós precisamos pensar muito nisso. Se a gente quer auxiliar alguém, se a gente quer ajudar, né, nessa cura, a gente tem que aprender a amar. Então, para terminar, eu gostaria de terminar com essa frase, que também foi dita por Jesus, para que a gente possa refletir ao longo de nossas vidas sobre essa frase. Vós sois deuses, poderdes fazer tudo o que eu faço e muito mais. Muita paz, obrigada. É isso, pessoal. Se alguém que tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu só gostaria de dizer que eu amo tudo que se refere à vida de Jesus. Achei ótimo, muito lindo. Obrigada. Roberta, Oi. para esses que não estão preparados ainda para assimilar a sua autocura, o que devemos fazer? É oração? Com certeza, a oração, como foi falado aqui, né, na palestra, né, ela é um momento em que a gente vai, acima de tudo, refletir, né, entrar em contato com nós mesmos,
raciocinar sobre cada ação, né? E, né, nesse raciocínio a gente vai estar mais em contato com Deus e com os nossos protetores, né? Mas digamos assim, um parente, um amigo que ainda não tem esse despertar, vale a pena sempre nós ficarmos firmes orando por eles. Com certeza, porque vai auxiliar também, né? Talvez não auxilie em tudo que ele precisa, mas com certeza é um ato de amor que Deus vai levar em conta, né? Tá, ok. Obrigada. Parabéns, Roberta. Foi muito boa a sua colocação. Adorei, porque eu fiquei, quando eu vi o tema e vi que você expor, falei, meu Deus, o que ela vai falar sobre o médico de Jesus? Aonde? Uhum. Tem coisas ali. Eu não saberia traduzir, viu? Parabéns. Obrigada. É tão complexo, né? Tem tanta coisa, a gente fica perdido sem saber o que vai falar, né? E é uma responsabilidade tão grande falar sobre Jesus, né? É verdade. Nossa, muita coisa. Eu não soube traduzir, viu? Foi bom, muito bom. Agora já sei. Legal. Roberta, o que a Nilcione colocou, eu acho que no filme Nosso Lar mostra bem isso, né? Que André Luiz não acreditava muito e tinha aquela pessoa simples, paciente dele, que orava muito por ele. E a oração chegava, né? Sim. E os fluidos chegavam até ele. Embora ele não fosse acreditar muito nisso, né? Com certeza. Uhum. Mais alguém? Ainda há tempo. Como é bom, né? Falarmos de Jesus. Traz uma coisa tão gostosa, né? Obrigado, viu, Roberta? Muito enriquecedor tudo isso. Legal. Eu perdi uns pedacinhos aqui por causa de umas correrias, eu vou assistir de novo. Tá joia. Vale a pena mesmo ver de novo, viu? Vale. Uhum. Muito bom. Então, acho que agora a gente pode procurar compartilhar, né, esses bons sentimentos que estão conosco nesse momento, a favor dos nossos semelhantes, né? Vamos, então, procurar nos serenar ainda mais. Vamos nos ligando uns aos outros e juntos vamos procurando doar aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, as nossas melhores intenções, os nossos melhores sentimentos, em especial em favor daqueles que mais necessitam. Vamos vibrando, irradiando todas esses bons sentimentos que despertamos dentro de nós nesse momento. Vamos projetando eles em forma de ondas, primeiramente, em favor de todo o nosso planeta Terra, em especial os povos e as nações que encontram-se em miséria, que encontram-se sob o jugo da violência, da doença, da pandemia, para que todos possam receber essas luzes de maneira a se colocarem diante de suas provas da melhor forma possível. Vibramos pelo nosso país, pelo nosso povo, para que aqui também se façam luzes que levem, acima de tudo, ao entendimento, ao respeito, à compreensão, que tanto estamos precisando nesse momento, e também a fé do porvir de dias melhores. Vibramos pela nossa cidade, irradiando esses sentimentos nobres que Jesus nos ensinou, em favor dos nossos irmãos que estão perambulando pelas ruas, necessitados, aos nossos irmãos que estão
sozinhos, em solidão, muitas vezes, ali nos asilos, nos orfanatos ou mesmo em seus lares. Aos nossos irmãos que estão, por qualquer razão, reprimidos pela situação que se encontram. Aos nossos irmãos que estão espreitando com pensamentos acerca do suicídio, que todos possam receber a luz de Jesus nesse momento, de maneira a aliviar seus corações e se colocarem dispostos à renovação, ao restabelecimento de propósitos. Vibramos especialmente nesse momento pelos irmãos que estão doentes e seus familiares, estejam eles em seus lares, estejam eles nos hospitais, sobretudo em razão desse vírus que está entre nós nesse momento. E também por aqueles que acabaram de desencarnar e seus familiares. Podemos agora vibrar por nossos lares e nossos familiares, convidando a Jesus aqui a adentrar, de maneira a refazer todo o ambiente, fluidicamente falando, e também a nos reharmonizar enquanto corpos e espíritos. Vibramos pelas águas dos nossos lares, contando com a espiritualidade para nos auxiliar, para que ali seja posto o necessário para o nosso refazimento, para a nossa proteção. E assim, elevados que estamos, podemos agora nos colocar à disposição da espiritualidade, nos ligando ainda mais com Jesus, para que possamos receber o necessário em recomposição do nosso corpo, do nosso espírito, através das energias salutares que eles possam projetar sobre nós. Que assim seja, graças a Deus. É prece agora? Sim. Então, um estado de gratidão. Agradecemos a oportunidade desse aprendizado, que seja gravado na nossa mente, principalmente no nosso coração, que no nosso dia a dia vá nos transformando, nos orientando, nos melhorando, em favor de nós, em favor dos nossos irmãos, em favor do nosso planeta. Enfim, agradecemos a espiritualidade e ao nosso grande irmão, Mestre Jesus. Muita luz para todos nós e que assim seja. Muito bom, Bom pessoal. domingo a todos, um abraço e até a próxima. Boa noite, bom dia. Oi, Um será? abraço para todos. Roberta, ótima palestra, viu? Obrigada.